E aí, turma, tudo bem? Vamos começar mais uma incrível aula de matemática, sequência 33, atividade 33.3 do quinto ano, volume 2 do EMAI. Já sabe, né? Se inscreve, deixa o like e compartilha com a turma. Vamos começar. Agora observe os paralelogramos desenhados abaixo. Número 1. Analise como são as medidas de seus lados. Então, o que tem que ser feito aqui? A gente precisa analisar os paralelogramos da letra A, B, C, D e E e identificar algumas informações neles para responder as questões. Então, vamos ver as questões, primeiramente, para a gente saber o que o exercício quer que a gente analise nesses paralelogramos, tá? Então, vamos lá. Letra A. Em quais paralelogramos você observou que todos os lados têm a mesma medida? Então, vamos dar uma olhada aqui para ver quais têm a mesma medida em todos os lados. Olhando logo de cara aqui, a gente pode observar o seguinte. A letra A não parece ter todas as medidas em todos os lados, né? A letra B claramente não, né? Porque esse lado aqui, ó, é igual a este, mas é diferente tanto do superior quanto do inferior. Então, a gente já consegue observar que eles são diferentes, não tem todos os lados iguais. E na letra C, a gente pode observar que é um quadrado, tem todos os lados iguais. Na letra D, fica um pouco mais complicado, mas dá para a gente deduzir. E na letra E, também dá para a gente perceber que é um quadrado, só que ele está virado, né? Mas vamos olhar com um pouco mais de calma aqui na letra A. Eu vou traçar uma linha aqui, ó. Repare uma coisa, ó. Vou trazer essa linha para baixo. Olha só, esses dois lados, eles são paralelos, eles são iguais. Só que olha agora aqui, ó. Essa linha, ela é igual ao lado oposto. Porém, será que ela é do mesmo tamanho que essa linha de baixo? Vamos ver, ó. Vou puxar ela aqui, ó. Olha só o tamanho que ela é comparada com a linha de baixo. Então, essa linha que estava aqui, eu coloquei ela aqui, ó. Exatamente no mesmo tamanho. E repare, ó, ela é menor que essa outra da horizontal. Então, esse aqui, ó, não tem a mesma, ó, medida em todos os lados, porque essa medida aqui, ó, ela é menor que essa outra. Tá certo? Então, na letra A, a gente pode ver que todas esses segmentos de reta aqui, eles não são do mesmo tamanho. Eles são paralelos. O que é paralelo mesmo? Esse lado, ele é exatamente do mesmo tamanho e igual a esse outro lado. E essa linha aqui, ó, ela está paralela com essa. Ela é do mesmo tamanho e também está na mesma posição. As duas estão na horizontal. E na letra B, a gente já vê claramente que esta linha reta aqui, ó, esse segmento de reta superior, ele é do mesmo tamanho do segmento de reta aqui de baixo, né? Ó, esse de baixo, né? Eles são do mesmo tamanho, então eles são paralelos. Olha só, e eles estão na horizontal os dois, ó. Horizontal é assim, tá? Só que eles são menores do que o que está aqui, ó, em pé, que está na vertical. Esses que estão na vertical, eles são paralelos um do outro. Esse aqui é paralelo desse aqui, mas eles não são aqui, ó, do mesmo tamanho que a parte superior e a inferior, tá? Muito bem. Já na letra C, a gente pode observar o seguinte, que todos os lados têm o mesmo tamanho. Ele é um quadrado, né? Na letra D, mesma coisa, ó, esse lado está paralelo com esse e eles são do mesmo tamanho. E esse lado está paralelo com esse e eles são do mesmo tamanho. E esse lado aqui, ele é do mesmo tamanho que esse. Então, aqui nós temos, sim, todos os lados iguais. A gente já vai ver no próximo exercício, tá? Então, vamos responder aqui, ó. Em quais paralelogramos você observou que todos os lados têm a mesma medida? Então, a gente pode dizer que são as letras C, D e E. Vamos marcar aqui? Então, ó, paralelogramos com a mesma medida são C, D e E. Muito bem. Agora vamos ver a letra B. O que acontece com as medidas dos lados nos paralelogramos A e B? Então, a gente pode observar que eles são paralelos, porém, não são todos os segmentos aqui de reta não têm a mesma medida, né? Então, ó, os paralelogramos A e B não são losangos, tá? Pois não apresentam todos os lados com a mesma medida. Então, ó, vamos voltar aqui, ó. Então, ó, só para vocês entenderem. Esses
de K, C, D e E, a gente pode chamá-los de losangos, porque todos os lados possuem a mesma medida. E tem uma particularidade, aqui ó, o quadrado ou retângulo, e também pode ser chamado de losango. Por quê? Ele é um quadrado? Por causa que ele tem os ângulos retos aqui, ó. A gente já trabalhou ângulos. Então, ó, temos os ângulos retos. O que é o ângulo reto mesmo? Que forma 90 graus, né? Forma 90 graus. E ele também tem as características de um losango. Então, o quadrado, ele tem as características de um losango. O que são essas características? Todos os lados iguais. Então a gente pode dizer que o quadrado ele tem as características de um losango, certo? Mais uma coisa, ó, esse aqui é um losango, mas ele não pode ser chamado de quadrado porque ó, eles não possuem ó, ângulos de 90 graus. Esse ângulo aqui, por exemplo, é um ângulo maior do que 90 graus. Ele é aquele ângulo que a gente fala que é o obtuso. E aqui esse ângulo ó, é um ângulo menor do que 90 graus. Tá vendo que ele é mais pontiagudo? É o ângulo agudo que a gente chama, tá certo? E na letra E, é um quadrado aqui, ó. Ele tem o ângulo de 90 graus em todas as partes dele aqui, ó. Então a gente pode dizer que é um quadrado e ele tem as características de um losango, tá certo? Por ter todos os lados, todos os segmentos de reta iguais, mesmo tamanho, tá certo? Para não confundir vocês, eu voltei para explicar essa parte aqui. Então, ó, vamos ver aqui a resposta da letra B. O A e B não são losangos, pois não apresentam todos os lados com a mesma medida, que foi o que a gente acabou de ver, né? Ó, esse lado aqui é menor do que esse, eles não têm todos os lados com a mesma medida. E a letra B, mesma coisa, ó, esse lado é menor do que esse, tá vendo? Então, por isso que não podem ser considerados o quê? Um losango. Então, vamos lá, continuando agora. Na letra C, deixa eu puxar um pouquinho para cima. Deixa eu limpar as anotações. Muito bem. Letra C. Vamos nomear todos os paralelogramos que têm os lados com a mesma medida de losangos. Quais das figuras anteriores são losangos? Então, dessas figuras aqui, a gente acabou de conversar, né? Que essas aqui são losangos. Porque eles têm a mesma medida aqui, ó, em todos os lados, aqui e aqui, aqui também com aqui, com aqui, com aqui, e aqui nós temos um quadrado que está virado. Mas para vocês enxergarem melhor, eu fiz uma animação para vocês verem, né? Então aqui, ó, o quadrado, né, ele pode ser chamado de losango, ele pode ser chamado de retângulo também, a gente já viu isso em aulas passadas, né? Ele possui ângulos de 90 graus. Por isso que a gente fala que é o quê? Um quadrado, né? Por ter o ângulo de 90 graus. Se falar losango, tá errado? Não, não está errado, que nem esse exercício quer que a gente nomeie como losango, né? Então aqui nós temos um losango, aqui nós temos, ó, outro losango, olha só, eu vou levar essa linha para lá, ó. Olha só, mesmo tamanho, e aqui mesma coisa, ó. Mesmo tamanho, e essa linha aqui, né, esse segmento de reta é do mesmo tamanho que esse, por isso que são também denominados losango. E agora aqui, ó, na letra E, ó, olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Deixa eu limpar primeiro essa área da letra C. E ó, eu só vou diminuir o quadrado, ó. Eu fiz um quadrado menor, que é exatamente do tamanho desse para vocês verem, ó. Vou colocar lá em cima e eu vou ir virando ele agora para vocês verem que todos os lados são do mesmo tamanho, ó. Vou ir virando e olha só, ficou certinho por cima da linha dele. Então vocês viram que é um quadrado que ele está virado e a gente pode dizer que também é um losango. Lembrando, a letra C tem a particularidade, a letra C e a letra E tem a particularidade que isso aqui é um quadrado por ter ângulos de 90 graus. E a gente pode dizer também que é um losango porque todos os lados têm o mesmo tamanho, ok? Então vamos marcar aqui, ó, quais das figuras anteriores são losangos? As figuras C, D e E são losangos. Importante, ó, a figura C e D, ou melhor, as figuras C e E são quadrados com características de losango, tá certo? Vamos continuar. Agora na número 2, ó, temos um desafio que o livro nos traz. Número 2, você conhece algum paralelogramo que é retângulo e também losango?
Que paralelogramo é esse? E a gente acabou de falar dele, né? Qual que é o paralelogramo que tem as características de losango, tem ângulos de 90 graus, por isso que a gente diz que é um retângulo ou um quadrado, né? Então a gente acabou de falar dele, tá fácil esse desafio, né? Olha só, então vamos respondê-lo, tá? Vamos colocar aqui, qual que é o paralelogramo mesmo, que tem essas duas características, pode ser chamado de losango e pode ser chamado de retângulo ou de quadrado. O próprio formato aqui, ó, quadrado, eles possuem características de losango e também do retângulo ao mesmo tempo, tá vendo? Ó? Esse é o desafio que o livro nos trouxe aqui, ó. Saber perceber isso, que o quadrado ele tem as características do losango e tem as características do quadrado. Quais são as características do losango mesmo? Todos os lados iguais. Quais as características do quadrado? Ângulo de 90 graus, tá certo? Muito tranquilo, né? Eu espero que você tenha gostado. Lembrando, já deixa aqui, ó, nos comentários a hashtag paralelogramo para saber que você assistiu até o final. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o poderoso sininho das notificações e compartilha com a galera nas redes sociais. Chama o pessoal aqui pro canal, combinado? Um grande abraço, até a próxima aula.